E hoje nós começamos uma nova série chamada Libertador. Minha alegria é falar de Jesus. E eu posso falar sobre Ele todos os dias, todas as horas, e eu ainda vou ter algo a falar sobre Ele. Minha alegria é falar de Jesus e saber que eu tenho vivido com Ele há 28 anos da minha vida. Com marcas reais. Com provas físicas e espirituais de que eu o conheço, e eu sei que Ele é o libertador. Ele é o libertador. Não há outro. Não há outro. Existem muitos falsificadores. Existem alívios. Existem placebos. Existem ilusões, existem calmantes, existem fugas, mas Ele é o único libertador. Amém? Ele é o Deus compassivo que liberta os que estão nas trevas a clamar. Mas Ele também é o bom pastor que desenrosca uma ovelha presa no arame farpado da cerca, ou aquela que volta toda ferida do ataque de um predador, por ter se afastado demais. Ele é o libertador. E nessa série, eu quero que você compreenda os atributos de Cristo como grande libertador. Peraí que meu iPad travou. Vem pra mim. Não está subindo nem descendo a tela com o meu esboço. Nós temos a impressão de que somente as pessoas que realmente são ocultistas, ou trabalham diretamente com o diabo, ou vieram de outros tipos de práticas espirituais, que precisam de libertação. Sim, é verdade, precisa. Na verdade, todos nós, quando conhecemos Jesus, a gente chega com muitos pactos feitos mesmo sem saber. Porque o diabo, o príncipe desse mundo, vou falar numa linguagem de internet para ver se fica claro, ele coloca links ocultos em muitos dos nossos relacionamentos, atitudes, práticas, entretenimentos, filmes que assistimos, músicas que ouvimos, e muitas vezes estamos engodados e estamos clicando em links ocultos que abrem janelas, que abrem portais, e sem perceber nos envolvemos com coisas que são malignas e precisamos do libertador. Mas também muitos de nós, depois de entregar a vida para Jesus, continuamos com práticas que muitas vezes herdamos dos nossos pais, nossos avós. Práticas que muitas vezes são tão comuns que a gente não percebe que trazem junto com elas uma brecha enorme, ou uma contaminação de pecado, ou uma abertura para os espíritos, demônios familiares se aproximarem e passarem a influenciar a sua vida de novo, ou trazer doenças, mal-estar, perturbação, problemas sentimentais, vícios, obsessões e tantas outras coisas. Mas como eu posso identificar isso? Se você está hoje pensando, eu preciso ser liberto, essa palavra é para você. Se você está pensando, eu fui liberta, mas eu quero saber como me manter liberta, essa palavra também é para você. Em João capítulo 8, verso 32, diz
Diz: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém é liberto a não ser por mim. Ninguém é livre a não ser por mim. Quantos aqui gostariam de se sentir livre de algo nessa noite? Levanta sua mão bem alto. Um sentimento, um pensamento, um hábito. Levanta bem alto. Aleluia. 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 Precisamos entender mais sobre isso. E a palavra de Deus nos ensina tudo que nós precisamos saber. E na introdução dessa série, Libertador, que vai ter 4 sextas-feiras, eu quero começar do início. E existem 3 tipos de influências ou controle maligno. A primeira é a possessão. Ai, Deus me livre, credo. Fala isso aqui, bate na madeira. Quem veio da igreja católica sabe como é que é. Eu vim. É proibido falar o nome do diabo. Deus me livre, credo. Hein? Ai, é o nome daquele, aquela coisa. Não é assim? Mas Jesus falava do diabo tranquilamente, porque nós precisamos saber: conhecereis a verdade vos libertará. Nós não temos medo, não temos pavor, não estamos sujeitos a ele, não temos nada a ver com ele. Podemos falar dele, podemos entender e estudar sobre como ele age para poder destruí-lo. Você crê nisso? Nessa noite você vai perder todo o medo, exatamente para que você pare de negar a existência dele e a tentativa dele de te destruir 24 horas por dia. A gente não pode se defender ou se proteger de algo que a gente não conhece, algo que a gente não reconhece. Muitos estão cheios de cadeias emocionais, físicas, espirituais, negando a existência do diabo. Destrua a ação dele com a autoridade do nome de Jesus. A possessão é a primeira influência, o tipo de controle maligno que eu quero explicar para você como funciona. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 28. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. E eles eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Quem conhece esse texto? O endemoniado gadareno estava com uma legião de demônios. E de fato, o pacto, o vínculo que aquele homem tinha com o diabo era tão grande ao ponto de comprometer sua consciência e possuí-lo. Talvez não seja a nossa realidade, talvez seja. Mas eu já tinha chance de ministrar libertação em pessoas que estavam endemoniadas há anos, 24 horas. E você está andando na rua, você olha esses prédios cheios de apartamento, você vê essas casas, esses bairros enormes, e você não faz ideia do que está acontecendo dentro daquelas casas. E você não faz ideia de quantas pessoas estão aprisionadas. Você não faz ideia de quantas pessoas às vezes precisam ser detidas pelos pais, colocadas em hospitais psiquiátricos. Muitas vezes estão possessas e ninguém tem discernimento para entender isso. Mas você conhece o libertador. Aleluia. O Senhor está nos preparando aqui nesse lugar para que sejamos enviados. E nas nossas casas, e no nosso bairro, e na nossa rua, e na nossa cidade, a gente tenha conhecimento e autoridade para libertar os cativos, porque o Senhor Jesus nos chamou para isso. Como você vê
pessoa aprisionada, toda amarrada, toda cheia de cadeias, você está com a chave na sua mão e você não faz nada. E aí o perigo da religiosidade, que são aqueles que têm a chave, passam pelo endemoniado e fazem assim, cruz, credo, sai pra lá. Ao invés de se aproximar e falar, deixa eu abrir esse cadeado aqui, eu tenho a chave. A opressão é um segundo tipo de influência. E o texto bíblico é Lucas 8:43. E esse texto, imagino que todos conhecem também, fala de uma mulher no meio de um povo que sofria 12 anos com uma hemorragia intensa, sem encontrar a cura. 12 anos sangrando em uma cultura onde sangrar era significado de sujeira, impureza. Ninguém podia tocar em uma mulher que estivesse sangrando. Ela já tinha sido isolada da sociedade, ela já estava sem amigos. Ela já estava vivendo um nível de angústia e de tristeza tão profundos que ela não conseguia mais suportar. Ao ponto de arriscar a própria vida e caminhar no meio de uma multidão, sabendo que poderia ser até apedrejada, porque a mulher que estivesse sangrando dentro da cultura judaica tinha que ficar isolada. Ela não podia estar ali no meio de todo mundo, ela podia ser apedrejada. Mas ela pensou, é tudo ou nada, eu vou tocar em Jesus, porque Ele é o libertador. Eu não aguento mais essa angústia de viver isolada, de viver sozinha e de ser considerada uma pessoa impura, sendo que eu não sou. Se alguma vez você já se sentiu assim, saiba que isso é uma opressão. Ela não estava só doente no físico, ela já estava doente na alma, por se sentir incompreendida, por não poder se aproximar de ninguém nem para falar como ela se sentia. Isso é opressão. Muitas vezes você está oprimida, você está oprimido, você identifica isso com dores de cabeças contínuas, uma irritabilidade contínua, uma vontade de gritar com as pessoas do nada, uma intolerância absurda. Isso é opressão. Falta de amor é opressão. Desprezo é opressão. Quantas pessoas eu já atendi, muitas vezes até para resolver questões de casamento, e eu escuto de um dos cônjuges o seguinte: eu não amo mais essa pessoa, não sei o que aconteceu, eu tenho até nojo dele. Isso é opressão. E tanto é opressão que você ministra essa pessoa e você libera uma palavra de libertação e essa pessoa imediatamente volta a amar o marido. Porque era uma opressão maligna. Assim como pensamentos de adultério que surgem do nada na sua cabeça, vontade de ir embora e largar tudo do nada, é uma opressão. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor 24 horas, procurando uma forma de nos tragar, e ele fica lançando ideias. Assiste essa série. Tem gente que trai e fica tudo bem. Assiste essa série. Ouve essa música. Vê esse vídeo. Opressão, opressão, opressão. Até que você chega num outro estágio, que é o estágio de indução. Quando você é uma pessoa oprimida, você obrigatoriamente vai ser induzida, induzido pelo diabo. E eu vou dar um exemplo. Mateus capítulo 16, verso 23. Jesus, caminhando com os discípulos já há algum bom tempo, anos, revelado que ele era o Messias, que ele iria para a cruz, que ele ressuscitaria, entregou a vida todos os dias dele para esse propósito, para essa missão, 100% consagrado, sofrendo coisas que muitos de nós não aguentariam, humilhado, desprezado, o tempo todo perseguido,
com ameaças de apedrejamento. Os discípulos sabendo que Ele estava ali por nós. Por nós. Por nós. Por nós. Porque até que Jesus nascesse, somente os judeus eram salvos. E Ele disse: eu vim para que todo aquele que confessar que eu sou o Filho de Deus seja salvo e receba a vida eterna. E ainda assim, um dos seus melhores amigos vira para ele e diz: não, Jesus, deixa esse plano para lá. E Jesus se volta para Pedro e fala: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Por que ele falou: arreda-te de mim, Satanás? Pedro estava possesso? A Bíblia não diz que ele estava possesso, mas ele estava sendo induzido pelo diabo. E muitas vezes o diabo te induz, usando suas próprias fraquezas, suas próprias inseguranças, seus próprios medos, porque ele sabe como funciona você através da observação. Ele não pode ler os seus pensamentos, mas ele te observa desde o dia que você nasceu e sabe se você é medroso, se você é carente, se você tem uma história familiar complicada. E nos momentos em que você começa a deixar se dominar pelo que você sente, começa a deixar se dominar pelo teu passado, começa a se deixar dominar pelos seus traumas, é a hora que ele está ali já te oprimindo, já te oprimindo, já te oprimindo, já te oprimindo, te vendo uma debilidade tão grande, sem defesa, sem consciência de que ele existe. E ele às vezes usa a tua boca para falar em nome dele. Todos nós, de alguma maneira, já nos sentimos ou possessos, ou opressos, ou induzidos. Mas como a gente pode ser liberto? E eu oro ao Espírito Santo de Deus que guarde a tua mente, para que você não se distraia. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que abra os olhos do teu entendimento, porque essa ministração é muito importante e é um divisor de águas na sua vida. Saia do celular, como eu posso ser liberta e me manter liberta? Manter-se liberto, com certeza, é o mais difícil. Porque você pode participar de uma ministração de libertação e aos poucos, sem perceber, começar a abrir brechas e parar de buscar a Deus e se deixar vulnerável e ser aprisionado de novo. Mas em Tiago 4, versículo 7, está a resposta. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não adianta resistir ao diabo se você não estiver totalmente submisso, corpo, alma, espírito, ao governo de Deus, através dos princípios da palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Você pode ter uma experiência de possessão por ter se envolvido diretamente com o inimigo
através de pactos, sacrifícios, pactos de sangue, sacrifícios em centros de espiritismo, de umbanda, de quimbanda, ocultismo, satanismo, ou até pequenas simpatias, pactos de sangue bobos, às vezes de brincadeiras de criança. Existem muitas formas de dar uma abertura com o diabo diretamente para ele, para que ele te possua. Você pode ter sido consagrado pelos seus pais ou pelos seus avós em um centro, ou em uma encruzilhada, ou em uma cachoeira, ou em um tipo de ritual. Mas também pode estar possesso porque se envolve com pecados degradantes e faz alianças com pessoas possessas, desde alianças verbais quanto carnais, como ato sexual ou sacrifícios ou rituais. Você pode sofrer uma opressão por se aproximar demais do pecado mentalmente, fisicamente, assistindo coisas, ouvindo coisas, concordando com coisas, ou de fato praticá-lo e dessa forma dando legalidade para ele ficar ao seu redor ou ao seu derredor, ali o tempo todo te lançando ansiedade, confusão, conflito, abstinência, pensamentos de loucura, pensamentos de suicídio, opressão. Mas a questão é que mesmo de longe ele pode te atormentar, te angustiar, te deprimir, te seduzir, te dar pesadelos paralisantes, te dar uma irritação explosiva, te dar falta de amor, te dar desprezo. Você abre a internet e vê na Netflix vários filmes satirizando, ou até a série Lúcifer, ou não sei o quê, fazendo do diabo uma coisa caricata, exatamente para que você não leve isso a sério. O diabo pode estar fazendo de você uma marionete e você não percebeu ainda. Através de um entretenimento que é depravado ou que te faz querer coisas. Tem músicas que você escuta e te dá vontade de fazer coisas, sim ou não? Eu estou abrindo um espaço e dando uma autorização, dizendo: eu como na tua mesa, Satanás. Somos amigos. É tão forte isso, que eu já vi, por exemplo, casos de mulheres solteiras, não cristãs, que saíam pela noite, dormiam com pessoas, várias pessoas. E eu não sei se você sabe, mas a prática sexual, ela tem transferência de espíritos. E de repente, o vício, o distúrbio, a loucura que tinha a pessoa com quem ela dormiu, meses depois começa a manifestar no filho em casa. Ai, como é que isso entrou na minha casa? Pactos malignos que comprometem toda a geração. Jesus libertou aquele homem gadareno com uma legião de demônios, dando uma só ordem: legião, saia dele. Aleluia. Jesus libertou a mulher doente com uma palavra de cura: tua fé te curou. E ele disse para ela: você está livre de toda angústia. Porque além de doente, ela estava oprimida. Mas Jesus libertou Pedro com uma palavra de repreensão. E
nós também precisamos aprender isso. Ele podia simplesmente ter dito assim: ai, lá vem Pedro falando besteira de novo. Mas ele identificou uma influência maligna e na mesma hora ele disse: arreda-te, Satanás. Mas a gente não tem coragem de fazer isso. A gente percebe pequenos detalhes que o diabo está se aproximando, está agindo alguém ou falando através de alguém próximo de nós, e a gente fica ali brincando. Ai, para. Ah, vai. Ah, deixa. Mas você está conversando com essa pessoa no WhatsApp e você já sabe que você tem que romper com isso. Ai, que bobagem, a gente só está brincando. Como é que você conversa desse jeito com essa pessoa no seu trabalho? Você é casado? Imagina. Deixa o diabo participar da minha vida. Ele não existe. A questão é que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E qualquer cristão que esteja sendo roubado, destruído, frequentemente, cronicamente, ou morrendo aos poucos de alguma forma, está em algum destes 3 estágios de influência. E eu não estou falando aqui sobre provações, aflições ou angústias que fazem parte da vida de quem anda com Deus. Lá em João 16:33 diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim, porque aqui no mundo vocês vão ter aflições, mas se animem, eu venci o mundo, disse Jesus. Em 2 Coríntios 4:17, pois estas aflições pequenas e momentâneas agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Tanto Jesus quanto Paulo estão falando de aflições do cristão, que é a aflição que você está em Deus, você está buscando santificação, você está posicionado, mas você ainda vive num mundo que jaz do maligno, você ainda é humano, você sente faltas, você sente perdas. Mas quando você sofre com Cristo ao teu lado, Ele te traz uma paz sobrenatural que aquela mulher enferma não tinha. Eu posso estar doente, aguardando a minha cura. Se eu estou com Jesus, Ele está me dando paz e certeza de que essa doença é temporária e que Ele vai destruí-la. Em Efésios, no capítulo 4, verso 25 a 27. E eu creio que está sendo colocado no telão, né? Para vocês acompanharem, que eu estou lendo tantos textos, tá? Sim ou não, gente? Sim. Olha só, isso aqui é um tipo de libertação, tá? É uma palavra de libertação para pessoas que estão influenciadas, dirigidas ou até governadas por um tipo de influência. E Paulo diz aos Efésios: portanto, para que se mantenham libertos, abandonem a mentira, digam a verdade ao seu próximo, porque somos todos parte do mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Qual a última frase? É a próxima frase. Pois ela cria oportunidades para o diabo. É o final do versículo. Coloca aí, pessoal. O que Paulo estava ensinando aqui? O diabo não está lá no culto satanista. Ele está na vida de quem mente, mesmo que seja uma mentirinha assim. Ah, impossível não mentir. Nem uma mentirinha pro bem. Nossa, se eu parar de mentir, eu vou ser demitido.
Se eu parar de mentir, eu perco meu casamento. Então você não tem nada, porque você está construindo tudo em cima de mentira. Pode pôr o versículo novamente completo para mim? Abandone a mentira. Diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para... E aí você vê muito cristão murmurando e dizendo: minha vida não anda, cadê esse Deus? Anos que eu estou reclamando da mesma coisa, já fiz campanha, já fiz jejum. Mas você já parou para pensar quantas vezes você paralisa o agir de Deus, dando espaço para o inimigo e deixando que ele se aproxime de você através de práticas, pensamentos, alianças? Porque é claro que você traz ele para perto, ele vai começar a colocar coisas para você tropeçar, coisas para você perder tempo. Ele vai começar a enviar uns gafanhotos que vão acabar com o seu dinheiro e você vai ter prejuízo. Uma semana você fura o pneu, no dia seguinte roubam o seu celular, no dia seguinte você fala: Deus, coloca uma lupa no seu comportamento diário. Ele é muito sutil. Peraí, pastor, eu tenho que ter medo do diabo? Tem alguém aqui que está com medo? Glória a Deus, ainda bem. Não! Eu tenho que saber como ele age, porque a Bíblia me mostra. E ela me mostra para que eu possa derrotá-lo nas suas tentativas de me roubar, de me matar, de me destruir e de roubar as promessas de Deus para a minha vida. Todas as vezes que você se sente andando em círculos, com ciclos sem fim de destruição, de perdas, de amigos desleais, de traições, ciclos repetitivos, falência, você em algum momento deixou o inimigo entrar e você tem que descobrir hoje aonde foi, como foi, quando foi e tirar ele de lá. Com Jesus, você pode vencê-lo. Em Mateus, no capítulo 28, verso 18, está escrito: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Você não precisa sofrer tudo isso. Você não precisa estar estagnado, estagnada em nenhuma área da sua vida. Você não precisa continuar repetindo as histórias dos seus antepassados em nenhuma área da sua vida. O nome de Jesus quebra toda hereditariedade humana. Porque através dele você nasceu de novo. E você agora é herdeira, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, de Deus. Então, nesse primeiro dia dessa série, nós vamos orar quebrando alianças e pactos feitos no passado. Nós vamos declarar diante de Deus que abandonamos o pecado. Nós vamos identificar quem são as pessoas que estão na nossa mesa e que estão ali induzidas pelo diabo. Nós vamos
filtrar os assuntos, as informações, os entretenimentos, os acessos. Ai, pastora, será que eu vou ficar alienada? Eu não sou alienada, mas eu tenho autocontrole. Eu sei quando eu tenho que tirar um filme, quando eu tenho que mudar uma música, quando eu tenho que afastar de uma pessoa, ou até mesmo romper completamente o vínculo. E você também precisa saber. Todas as concessões que fazemos têm um preço muito alto. Não podemos nos submeter mais, subestimando essas influências. Ah, é só uma bebida. O problema é que quando eu bebo, eu acabo ficando com vontade de fumar, de fazer besteira. Então quer dizer que uma substância é mais forte que você? A palavra de Deus diz que nós não podemos deixar que nada nos domine. Então pense em tudo na tua vida que você fala, eu não vivo sem isso. E observa se você não está sendo dominado. Pode ficar em pé no seu lugar. Como Jesus libertou aquele gadareno com uma palavra. Ele curou aquela mulher com um toque.